Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já agradeço o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Deixe o seu like, o seu comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar. Tem também o nosso Facebook para você nos acompanhar e interagir também. O Facebook é Rádio AE. É só você digitar lá na barra de pesquisa Rádio AE que você vai nos encontrar. Tem também o aplicativo da Antena Esportiva que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E convido você a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, o Instagram é o @rádio Antena Esportiva, @rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso deste meio de semana da Loteca, o último concurso de meio de semana deste ano de 2022, salvo se as loterias caixas inventarem mais uma loteca em dobro, vamos falar da Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas do Lotecando para fazer a sua fezinha online. E para se cadastrar na Bet Nacional é muito fácil. É só você escanear o QR Code que está na sua tela ou você digitar o site betnacional.com e na hora de fazer o seu cadastro é só você digitar o código de afiliado BEANTENA para você ter vantagens especiais. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Muito bem, depois da dica da Bet Nacional, vamos para a programação do concurso 1005 da Loteca, que contempla jogos pela Taça Libertadores da América, pela Copa Sul-Americana e pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, jogo 1, Corinthians e Boca Juniors. Jogo 2, Emelec e Atlético Mineiro. Jogo 3, Nacional do Uruguai e União Santa Fé. O jogo 4 tem as equipes do Atlético e do Libertad se enfrentando. Jogo 5, Colo-Colo e Internacional. Jogo 6, Cruzeiro e Sport Recife. Jogo 7, Cerro Porteño e Palmeiras. Jogo 8, Tajeres e Colón. Jogo 9, The Strongest e Ceará. Jogo 10, Tolima e Flamengo. Jogo 11, Vélez Sarsfield e River Plate da Argentina. Jogo 12,
Deportivo Cali e Melgar. Jogo 13, Deportivo Táchira e Santos. E jogo 14, Novo Horizontino e Vasco da Gama. A partir de agora vamos analisar todos esses 14 jogos, para quem sabe você faturar o prêmio máximo da Loteca deste meio de semana, a última da Loteca em dobro de 2022. Vamos para o jogo 1, Corinthians e Boca Juniors. Terça-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Duelo que já foi final da competição continental. Muito bem, o Corinthians na Taça Libertadores até agora fez 6 partidas com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Enquanto o Boca Juniors na Libertadores deste ano fez 6 jogos com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No último jogo da fase de grupos, o Corinthians empatou em casa com o Always Red da Bolívia em 1-1 e o Boca venceu o Deportivo Cali em casa por 2-0. Pelas competições nacionais, no final de semana, o Timão empatou em 0-0 com o Santos pelo Brasileirão Série A e o Boca perdeu para o União Santa Fé em casa por 2-1 pela Liga Profissional Argentina. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians do técnico Vitor Pereira conseguiu 3 vitórias e 2 empates, experimenta uma fase invicta, enquanto o Boca Juniors, nos últimos 5 jogos, conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Corinthians, como mandante, em 2022, tem 74% de aproveitamento, enquanto o Boca, atuando na condição de visitante, tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 46% de chances de vitória para o Corinthians, 35% de chances de empate e 19% de chances de vitória para o Boca Juniors. O Corinthians defende uma invencibilidade de 17 partidas como mandante por todas as competições e jamais foi derrotado como mandante pelo Boca Juniors na história do duelo. Por outro lado, o Boca venceu 6 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, ou seja, 60%, e o time argentino acumula um jejum de 3 duelos sem vitória sobre o Corinthians. Jogo 2, Emelec e Atlético Mineiro. Terça-feira, 7h15 da noite, no Jorge Capwell, pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Emelec, em 6 jogos na competição continental, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Enquanto o Galo, em 6 jogos na Liberta, conseguiu 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A última rodada da fase de grupos da Libertadores reservou uma goleada do Emelec para cima do Independiente Petroleiro da Bolívia por 7-0. E o Atlético Mineiro, por outro lado, perdeu em casa para o Tolima por 2-1. Já nos campeonatos nacionais, no final de semana passado, o Emelec empatou em 1-1 com o Técnico Universitário pelo Campeonato Equatoriano e o Atlético Mineiro venceu o Fortaleza de virada por 3-2 pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, os elétricos conseguiram uma vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o time do técnico Antônio Mohamed, o Atlético Mineiro, vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Emelec tem 60% de aproveitamento, já o Atlético Mineiro, como visitante, tem 65% de aproveitamento. As probabilidades indicam 26% de chances de vitória para o Emelec, 32% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Isso porque o Emelec sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas como mandante por todas as competições, e o time equatoriano venceu apenas uma das últimas 6 partidas por todas as competições. Já o Atlético Mineiro sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas como visitante por todas as competições e sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas que fez. Jogo 3, Nacional do Uruguai e União Santa Fé. Terça-feira, 7h15 da noite, no Gran Parque Central,
pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Nacional faz a estreia na Sula, isso porque acabou eliminado na fase de grupos da Taça Libertadores da América na terceira posição da chave. Então o Nacional ganhou o direito de disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já a União Santa Fé, nos 6 jogos que fez até agora nesta Sul-Americana, conseguiu 3 vitórias e 3 empates. A gente está invicto na competição. Pelos campeonatos nacionais, o Nacional no final de semana venceu o Danúbio fora de casa por 1-0 e o União Santa Fé derrotou o Boca Juniors por 2-1 fora de casa. União Santa Fé que na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana derrotou o Junior Barranquilla lá na Colômbia por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o Nacional conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. O time uruguaio vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos, enquanto o União Santa Fé vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Nacional tem 61% de aproveitamento, enquanto o União Santa Fé, como visitante, tem 41% de aproveitamento. De acordo com as probabilidades, 27% de chances de vitória para o Nacional do Uruguai, 34% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o União Santa Fé. Isso porque o Nacional venceu 8 das últimas 10 partidas por todas as competições. Venceu todas as últimas 4 partidas como mandante. Já a União Santa Fé defende uma invencibilidade de 4 partidas como visitante, isso por todas as competições, e venceu apenas 4 das últimas 10 partidas que fez. Jogo 4, Atlético e Libertad. Terça-feira, 9h30 da noite, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Furacão, em 6 jogos nesta Taça Libertadores, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mesma campanha do Libertad. Por sinal, as duas equipes se enfrentaram na fase de grupo. O Atlético, na última rodada da Taça Libertadores, venceu o Caracas por 5-1 e o Libertad derrotou o The Strongest por 4-1. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Furacão bateu o Red Bull Bragantino por 4-2 pelo Brasileirão Série A e o Libertad venceu o Cerro Porteño em casa por 1-0 pelo Campeonato Paraguaio. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu 3 vitórias e 2 empates. O Atlético vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Mesma situação do Libertad, que nos últimos 5 conseguiu 4 vitórias e 1 empate, sendo que nos últimos 3 jogos o Libertad só venceu. Como mandante na temporada, o Atlético acumula 68% de aproveitamento, enquanto o Libertad como visitante tem 61% de aproveitamento. As probabilidades mostram que o Atlético tem o favoritismo com 42% de chances de vitória contra 32% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Libertad. O Atlético defende uma invencibilidade de 9 partidas como mandante por todas as competições e venceu todas as partidas como mandante nesta Taça Libertadores da América. Já o Libertad venceu 8, ou seja, 80% das últimas 10 partidas por todas as competições. No entanto, venceu apenas 25% dos 4 duelos contra o Atlético em toda a história. Jogo 5, Colo-Colo e Internacional. Terça-feira, 9h30 da noite, no San Carlos de Apoquindo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Colo-Colo faz a estreia na Copa Sul-Americana de 2022, enquanto o Internacional já fez 6 jogos pela competição, com 3 vitórias e 3 empates. O Colorado ainda não perdeu nesta edição da Sula. O último jogo que o Internacional fez na fase de grupos foi em casa e vencendo a equipe do 9 de Octubre do Equador por 5-1. Já pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Colo-Colo bateu o Temuco fora de casa por 5-1 pelo campeonato chileno
E o Inter bateu o Coritiba por 3-0 em casa pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o Colo-Colo conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota, enquanto o Inter do técnico Mano Menezes vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Como mandante na temporada, o time chileno vem de 64% de aproveitamento, enquanto o Internacional, como visitante, tem 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam 23% de chances de vitória para o Colo-Colo, 27% de chances de empate e 50% de chances de vitória para o Internacional. O Colo-Colo venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições, ou seja, 30%. Além disso, o Colo-Colo acumula um jejum de 3 partidas sem vitória, atuando em casa por todas as competições. Já o Internacional venceu 6 das últimas 10 partidas por todas as competições, ou seja, 60%, e venceu apenas uma das 3 partidas como visitante nesta edição da Copa Sul-Americana. Jogo 6, Cruzeiro e Sport Recife. Terça-feira, 9h30 da noite, no Mineirão, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. A Raposa lidera com 31 pontos e o Leão é o quinto colocado com 21 pontos ganhos. Na rodada passada, o Cruzeiro bateu a Ponte Preta em casa por 2-0 e o Sport ficou no empate com o Brusque em 0-0, resultado que custou o cargo de treinador do Gilmar Dalpozo. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. A derrota na última bolinha se refere ao jogo que o Cruzeiro fez pela Copa do Brasil contra o Fluminense, derrota por 2-1, enquanto o Sport Recife, nos últimos 5 jogos, conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. Como mandante na temporada, o Cruzeiro acumula 88% de aproveitamento, um dos maiores do futebol brasileiro em 2022, enquanto o Sport Recife, como visitante, acumula 37% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Cruzeiro, 44% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Sport Recife. O Cruzeiro venceu todas as últimas 9 partidas como mandante por todas as competições e defende uma invencibilidade de 5 duelos contra o Sport Recife. Por outro lado, o time pernambucano venceu apenas uma das 7 partidas como visitante neste Brasileirão Série B e venceu apenas 2 dos 17 duelos fora de casa contra o Cruzeiro em toda a história, ou seja, o Sport Recife venceu apenas 12% dos jogos que fez contra o Cruzeiro fora de casa. Jogo 7, Cerro Porteño e Palmeiras. Quarta-feira, 7h15 da noite, no La Ola, pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Cerro, em 6 jogos nesta Libertadores, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias. Na última rodada da fase de grupos, o Cerro Porteño perdeu para o arquirrival Olímpia por 1-0 em casa e o Palmeiras venceu o Deportivo Táchira no Allianz Parque por 4-1. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Cerro Porteño perdeu para o Libertad por 1-0 fora de casa pelo Campeonato Paraguaio e o Palmeiras fora de casa empatou com o Avaí em 2-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Francisco Javier Arce conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. O Arce que, como jogador, teve uma passagem marcante pelo Palmeiras. E o Palmeiras do técnico Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Cerro tem 79% de aproveitamento, enquanto o Palmeiras fora de casa, neste ano, tem 68% de aproveitamento. As probabilidades indicam 19% de chances de vitória para o Cerro Porteño, 39% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Palmeiras.
o Cerro Porteño venceu 7 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições, ou seja, venceu 70%. Além disso, o time paraguaio jamais venceu como mandante o Palmeiras na história do duelo. Já o Palmeiras venceu 7 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, ou seja, 70%, e venceu apenas 2 dos últimos 6 duelos contra o Cerro Porteño. Jogo 8, Talleres e Colón, duelo argentino. Quarta-feira, 7h15 da noite, no Mário Alberto Kempes, pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Talleres, em 6 jogos na competição, conseguiu 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Colón, nos 6 jogos que realizou na Liberta, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na última partida da fase de grupos, o Talleres venceu a Universidade Católica do Chile por 1-0 fora de casa e o Colón perdeu para o Peñarol fora de casa por 2-1. Pela Liga Profissional Argentina, as duas equipes vêm de derrota. O Talleres perdeu para o Central Córdoba por 2-0 e o Colón foi derrotado pelo Huracán por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Talleres, do técnico português Caixinha, conseguiu 2 empates e 3 derrotas, enquanto o Colón vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o Talleres tem 55% de aproveitamento, enquanto o Colón, como visitante, tem um baixíssimo aproveitamento, apenas 26%. De acordo com as probabilidades, promessa de um jogo equilibrado, 33% de chances de vitória para o Talleres, 35% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Colón. O Talleres venceu apenas 3 das últimas 10 partidas por todas as competições. Além disso, venceu apenas 4 dos últimos 6 jogos contra o Colón, ou seja, venceu a maioria, na verdade. O Colón acumula um jejum de 10 partidas, sem vitória como visitante por todas as competições, e o Colón, apesar da boa campanha, ainda não venceu como visitante nesta edição da Taça Libertadores da América. Jogo 9, The Strongest e Ceará. Quarta-feira, 7h15 da noite, no Hernando Siles, na cidade de La Paz, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, jogo de ida. Muito bem, The Strongest estreia na Copa Sul-Americana deste ano, depois de ficar na terceira colocação da chave na Taça Libertadores da América. O The Strongest que esteve na mesma chave do Atlético. Enquanto o Ceará, na Copa Sul-Americana, tem 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias. O último jogo que o Vozão fez na fase de grupos foi uma vitória histórica para cima do Independiente, lá na Argentina, por 2-0. Pelos campeonatos nacionais, o The Strongest foi derrotado pelo Bolívar por 3-0 em casa e o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro Série A, empatou em casa com o Atlético Goianiense em 1-1. Nos últimos 5 jogos, a equipe boliviana conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Já o Ceará vem de 4 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o The Strongest tem 62% de aproveitamento, enquanto o Ceará, como visitante, na temporada acumula 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o The Strongest, 42% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o Ceará. O The Strongest sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições. E o time boliviano está invicto como mandante em competições continentais no ano de 2022. Já o Ceará empatou 5 das últimas 10 partidas por todas as competições e sofreu apenas 1 derrota nas últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. Jogo 10, Tolima e Flamengo. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Manuel Murillo Toro,
na cidade de Ibagué, na Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Tolima, em 6 jogos nesta Libertadores, acumulou 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Flamengo, em 6 jogos, tem 5 vitórias e 1 empate. Na última rodada da fase de grupos, o Tolima derrotou o Atlético Mineiro no Mineirão por 2-1 e o Flamengo no Maracanã derrotou o Sporting Cristal do Peru por 2-1. Pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Tolima bateu o Atlético Nacional por 2-1 pelo campeonato colombiano e o Flamengo venceu o América Mineiro por 3-0 pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, a equipe colombiana conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, e o Flamengo, do técnico Dorival Júnior, nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Tolima acumula 68% de aproveitamento e, como visitante na temporada, o Flamengo tem 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o Tolima, 39% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Flamengo. Isso porque o Tolima sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições e defende uma invencibilidade de 8 partidas atuando em casa. Já o Flamengo saiu derrotado nas últimas 4 partidas como visitante e venceu apenas 2 das 3 partidas como visitante nesta Taça Libertadores da América. Jogo 11, Vélez Sarsfield e River Plate da Argentina. Quarta-feira, 9h30 da noite, no El Fortín de Liniers, pelo jogo de ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O Vélez, em 6 partidas, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o River Plate, nesta edição, fez 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate. Na última rodada da fase de grupos, as duas equipes golearam. O Vélez Sarsfield despachou o Estudiantes 4-0 em casa e o River Plate aplicou 8-1 para cima do Alianza Lima. Pela Liga Profissional Argentina, no final de semana, o Vélez Sarsfield empatou fora de casa com Defensa e Justicia em 1-1 e o River Plate em casa bateu o Lanús por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Vélez Sarsfield conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o River Plate vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O River vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Vélez Sarsfield acumula 59% de aproveitamento, enquanto o River Plate, como visitante, tem 67% de aproveitamento. As probabilidades indicam 32% de chances de vitória para o Vélez Sarsfield, 33% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o River Plate. Isso porque o Vélez Sarsfield sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições e venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos como mandante contra o River Plate. Já o River venceu 6 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições e sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 10 duelos contra o Vélez Sarsfield. Jogo 12, Deportivo Cali e Melgar. Quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Deportivo Cali, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Muito bem, o time colombiano estreia na Copa Sul-Americana após ficar na 3ª posição na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Enquanto o Melgar já fez 8 jogos nesta edição da Sul-Americana com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A última partida da equipe peruana na fase de grupos da Copa Sul-Americana foi vencendo a equipe do Cuiabá pelo placar de 3-1. Já o Deportivo Cali, eliminado do campeonato colombiano, acabou fazendo o último jogo pela Taça Libertadores da América e
perdeu para o Boca Juniors por 1-0, ou seja, já tem tempo que o Deportivo Cali não entra em campo. Já o Melgar, neste final de semana, pelo Campeonato Peruano, venceu o Atlético Grau por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Deportivo Cali conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Melgar vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Deportivo Cali tem 41% de aproveitamento, enquanto o Melgar, como visitante, tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Deportivo Cali, 34% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Melgar. O Deportivo Cali venceu apenas 2 das últimas 10 partidas por todas as competições e está invicto como mandante em competições continentais nesta temporada. Já o Melgar venceu 9, olha só, 9 das últimas 10 partidas por todas as competições, e o time peruano venceu 5 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. Jogo 13, Deportivo Táchira e Santos. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Pueblo Nuevo, na cidade de San Cristóbal, na Venezuela, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Deportivo Táchira estreia na Copa Sul-Americana 2022, depois de ficar na terceira posição na sua chave na Taça Libertadores da América. Já o Santos já fez 6 jogos nesta edição da Copa Sul-Americana, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último jogo do Santos pela Copa Sul-Americana foi o empate em 1-1 com o Banfield. Já pelos campeonatos nacionais, no final de semana, o Deportivo Táchira perdeu para o Monagas por 3-0 pelo campeonato venezuelano, e o Santos empatou em 0-0 com o Corinthians pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o Deportivo Táchira conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Santos, do técnico argentino Fabián Bustos, conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Táchira tem 57% de aproveitamento e o Santos, como visitante, tem 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam 19% de chances de vitória para o Deportivo Táchira, 38% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Santos. Isso porque o Deportivo Táchira defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante por todas as competições, e o time venezuelano empatou o único duelo como mandante contra o Santos em toda a história. Já o Santos venceu apenas 2 das últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, e o Peixe jamais foi derrotado pelo Deportivo Táchira na história do duelo. Jogo 14, Novo Horizontino e Vasco da Gama. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Jorge de Biase, pela rodada 15 do Brasileirão Série B. O Novo Horizontino é o 11º com 17 pontos e o Vasco é o vice-líder com 30 pontos. Na rodada passada, o Novo Horizontino bateu o Bahia em plena Arena Fonte Nova por 1-0 e o Vasco da Gama venceu o Operário Ferroviário em São Januário pelo placar de 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, e o Cruz Maltino vem de 4 vitórias e 1 empate. O Vasco vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Novo Horizontino tem 23% de aproveitamento e o Vasco da Gama, como visitante, tem 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Novo Horizontino, contra 35% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Vasco da Gama. O Novo Horizontino acumula um jejum de 4 partidas, tem vitória como mandante pelo Brasileirão Série B e venceu apenas 1 das últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série B.
Já o Vasco da Gama defende uma invencibilidade de 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Vasco da Gama venceu todas as últimas 2 partidas como visitante pela Série B. Lembrando que o Vasco é o único invicto no Brasileirão Série B. Muito bem, já analisamos todos os 14 jogos, agora vamos repassar para você a programação do concurso 1005 da Loteca. Vamos lá, jogo 1, Corinthians e Boca Juniors, jogo 2, Emelec e Atlético Mineiro, jogo 3, Nacional do Uruguai e União Santa Fé, jogo 4, Atlético e Libertad, jogo 5, Colo-Colo e Internacional, jogo 6, Cruzeiro e Sport Recife, jogo 7, Cerro Porteño e Palmeiras, jogo 8, Tajeres e Colón, jogo 9, The Strongest e Ceará, jogo 10, Tolima e Flamengo, jogo 11, Vélez Sarsfield e River Plate, jogo 12, Deportivo Cali e Melgar, jogo 13, Deportivo Táchira e Santos, e jogo 14, Novo Horizontino e Vasco da Gama. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até terça-feira às 6 da tarde, ou seja, você tem até 6 da tarde desta terça-feira para apostar no concurso 1005. O preço da aposta mínima custa R$3, o preço nas lotéricas custa R$3, o preço da aposta mínima nos canais online custa R$30. Se você quiser saber o preço de outras combinações de aposta, é só você consultar o mural da casa lotérica mais próxima de você ou os canais ou o site das Loterias Caixa, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga neste meio de semana faturar o prêmio máximo da Loteca. É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando, o último Lotecando de meio de semana de 2022, salvo se as Loterias Caixa inventarem mais um período de Loteca em dobro. Então, a partir da próxima semana, o Lotecando volta a ser apenas às quintas-feiras, às 7 horas da noite, com os concursos do final de semana, ou seja, não vamos ter mais Lotecando a partir de hoje, não vamos ter mais Lotecando na segunda-feira, tá certo? E eu convido você a continuar na sintonia da Antena Esportiva, porque vem aí o Bola Carioca, na apresentação do Rodrigo Goniatti, repercutindo a rodada dos times cariocas no Brasileirão das 4 divisões e também o Campeonato Carioca Série A2 e a Série C do Estadual do Rio de Janeiro. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e diga não à violência contra a mulher. Denuncie ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.